Namastê. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Um encontro que ocorre todos os domingos, às 8 horas da noite, voltados à espiritualidade, ao autoconhecimento, à compreensão do eu, daquilo que nós somos, da nossa realidade. Esse encontro é um encontro a qual eu convido você a fazê-lo em um lugar calmo, tranquilo, reservando um espaço, reservando um momento para poder se conectar comigo e com esses ensinamentos que serão transmitidos nesses momentos em que nós estivermos aqui. Antes de começarmos o encontro dessa noite, gostaria de dar alguns recados. A partir de amanhã, ou melhor, já a partir da semana passada, nas segundas-feiras às 7h30 da manhã, eu também estou aqui ao vivo nos canais da Meditar, tanto no Facebook quanto no Instagram, com 15 minutos de meditação. E essa é uma proposta para que a gente comece a nossa semana, no primeiro movimento da semana, na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com uma meditação, com um momento de meditação, para construirmos essa semana com uma nova energia, com uma nova consciência. Para aqueles que quiserem fazer parte também, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo voltado à meditação. Agora em novembro nós teremos um desafio de meditação, é totalmente gratuito. É só chamar, pode mandar uma mensagem, tanto no direct quanto no Messenger, e eu passo o link do grupo, totalmente gratuito, é só acessar, e nós ficamos muito gratos a todos que fazem parte dos nossos grupos. Lá também você vai receber meditações diárias, em textos, em vídeos, e vai poder fazendo e trazendo para a sua vida. Na verdade, esse é o nosso propósito, é fazer com que você possa aprender um pouco mais a respeito do que é a meditação, aprender um pouco mais a respeito desse universo, dessa porta incrível que é a meditação, que se abre para si mesmo, para a autodescoberta e para a autorrealização, para a realização de você com você mesmo. De fato, não há maior realização possível do que você ser autorrealizado, estar realizado consigo. Se nós estamos realizados com as coisas, talvez, quem sabe, nós possamos hoje ter, amanhã não há nenhuma garantia de que teremos isso. Mas se você é realizado consigo mesmo, e eu digo com a sua própria mente, você está em paz com seus pensamentos. E é uma coisa bem difícil, né? Uma coisa que nós vemos, a grande dificuldade que é manter um equilíbrio, uma paz com relação aos nossos próprios pensamentos, porque são eles, às vezes, os nossos maiores inimigos. São eles, às vezes, que acabam por nos deixar doentes, deprimidos, angustiados. A culpa é um pensamento, o medo é um pensamento, a tristeza é uma forma de pensamento, tudo isso é uma forma mental. Então, há de se ter um cuidado muito grande com esse instrumento chamado mente. Por quê? Essa mesma mente, ela é muito poderosa e ela pode
tanto te fazer feliz. Você pode ser feliz com a sua mente. Você pode ser feliz tendo pensamentos positivos, pensamentos criativos, pensamentos amorosos, quanto essa mente pode, inclusive, levar uma pessoa, né, à autodestruição. Então, é fundamental, é uma questão existencial que a gente aprenda a lidar com a nossa mente, que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos, que a gente aprenda a lidar com tudo aquilo que faz parte da gente. E quando a gente aprende, quando a gente está em harmonia com tudo isso, com a nossa mente, com o nosso coração, com aquilo que nós somos, quando nós descobrimos a nossa realidade verdadeira, isso é autorrealização. E isso é algo que não é sujeito a você ter ou não ter, ganhar ou perder. Isso se transforma em algo que você é. Isso não pode ser roubado. Isso não pode ser perdido e nem a morte pode levar à sua autorrealização. Por esse fato é que é tão importante nós termos um sadhana, né? O que é um sadhana? É uma prática espiritual, uma prática que te leve à autorrealização. Uma prática que te leve ao estado de interiorização, ao estado onde você não está mais preso no tempo, preocupado com as coisas que você tem que fazer, né? Vivendo como uma máquina, de manhã até de noite, sempre fazendo alguma coisa, tendo que chegar em algum lugar, né? Tendo que conquistar alguma coisa, tendo que mostrar alguma coisa. Mas um momento onde você possa se conectar com aquilo que você é, não com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Que você possa se conectar com aquilo que existe dentro de você. Então é muito importante que a gente tenha momentos e práticas que criam essa conexão com o teu próprio ser. Esse é o propósito desses encontros. Muito bem. No encontro passado, gente, eu falei a respeito da vida de Buda, Siddhartha Gautama, o Buda. E eu falei a respeito do caminho que ele traçou, o caminho de levar para as pessoas o seu conhecimento que ele teve quando ele se iluminou. Que ele chama o caminho das 4 nobres verdades. E as 4 nobres verdades são o sofrimento em si, né? Que a vida ela é sofrimento, existe o sofrimento na vida, desde o momento que a gente nasce, existe o sofrimento. Né? O sofrimento da criança tendo que nascer, sair do útero materno, o sofrimento do frio, do calor, o sofrimento da fome, da miséria, o sofrimento da doença. Na vida da gente a gente passa por isso, não é mesmo? Nós passamos pelo sofrimento quando nós perdemos uma pessoa amada, nós perdemos um dinheiro, nós perdemos um cargo, né? Existe sofrimento quando você, por exemplo, é traído, né? Humilhado, alguém fere a sua vaidade, o seu orgulho. Quando você se sente ferido emocionalmente ou fisicamente, existe sofrimento. Então o Buda diz que a vida, ela faz parte, o sofrimento faz parte da vida e que não há como viver sem que em algum momento você sofra. Então, você precisa aprender a aceitar que o sofrimento faz parte da existência, faz parte da vida e não lutar contra ele. A segunda nobre verdade que Buda fala eu estou recapitulando o nosso encontro passado, mas é muito importante, todos os dias, na verdade, é importante a gente estudar isso, né? É o porquê nós sofremos. Então, Buda diz que o nosso sofrimento vem por quê? Porque nós estamos presos ao passado, né? Com raiva, com ódio daquilo que aconteceu, né? Magoados com o passado, com aquilo que foi,
Ou nós estamos presos ao desejo de tudo que eu quero que aconteça, criando, né, muitas expectativas para as nossas vidas, tendo uma ideia muito rígida de como as coisas têm que ser. E ele diz que o desejo é o sofrimento, porque todas as vezes que nós criamos o desejo, nós começamos a ter que perseguir aquele desejo, né? Lutar por aquele desejo, e quando isso não acontece, a gente se sente frustrado, a gente se sente irritado, né? A gente experimenta o sofrimento. E a terceira causa, né, é a ignorância. Ou seja, a gente não saber quem nós somos, nós não nos conhecermos, né? Essa é a maior das ignorâncias. Ou a gente está preso ao que os outros pensam de nós. E quantas vezes nós sofremos pelo que os outros pensam da gente? Nós temos medo de fazer alguma coisa porque não quero fazer, não posso fazer porque vão pensar isso de mim, né? Essa é a ignorância. A ignorância de estar preso ao que os outros pensam. E, principalmente, ter que provar alguma coisa para os outros. E isso tem fim. Quando você conhece a si mesmo. Então, a ignorância, a maior ignorância é uma falta, né? Uma carência. Eu não sei. E a maior carência é eu não sei quem eu sou. A terceira chave desse ensinamento de Buda, né? As 4 nobres verdades, é que o fim do sofrimento é o nirvana. O fim do sofrimento é a iluminação. É quando você conhece seu próprio ser. Quando você volta para casa. Quando você volta para o reino dos céus, como diz Jesus, né? Quando você desperta a sua consciência para o ser. Ou seja, quando você transcende essa consciência egóica, a consciência do ego, a consciência que é o eu pensamento, e você começa a viver a dimensão de consciência que é a sua verdadeira face, a sua face original, aquilo que não veio do mundo, aquilo que não foi o mundo que disse que você é, né? Porque o ego é isso, o ego é o que você pensa ser, e o que você pensa ser é o que as pessoas disseram que você é. Entretanto, quem você é não é um pensamento. Não pode ser. Quem você é, o seu ser, ele foi dado pela existência. O seu ser é divino. O seu ser, ele está além desse mundo. Além do que a mente pensa. E isso é o despertar da consciência para o ser. Então, Buda diz que transcendendo essa consciência do ego, não há mais sofrimento. Mas a 4ª nobre verdade é como transcender o ego, né? Como transcender essa consciência egóica, que muitas vezes em algumas filosofias esotéricas é chamada de pequeno eu. Como transcender essa consciência egóica e despertar para a consciência do ser. E é isso que nós vamos estudar no encontro de hoje, a partir de um outro ensinamento que ele nos passa, né? Que são o caminho óctuplo, ou as 8 verdades que fazem com que você possa chegar ao nirvana, né? Chegar a esse estado de autorrealização, esse estado além do sofrimento. Entretanto, gente, antes de falar um pouquinho a respeito do caminho óctuplo, hoje eu vou falar um pouquinho também a respeito da vida de Buda. Coisa que eu não falei no encontro passado, deixei para esse. Então, as pessoas que conhecem, né, um pouquinho da história de Buda sabem que ele era um príncipe. Ele nasceu dentro de uma família onde o pai e a mãe, é óbvio, eram um rei e uma rainha. Né? Na Índia, há 2.500, 2.600 anos atrás, não há uma data correta do nascimento de Buda, né? A Índia era dividida
por famílias que tinham o poder sobre determinado local da Índia, né? Sobre castas, sobre famílias que dominavam um determinado estado. E Buda era filho, então, de um rei que tinha poder sobre determinado estado, determinado local. Buda cresceu com todas as regalias e com todas as joias e todos os ouros e tudo que havia de bom e tudo que havia de melhor. Ele nasceu sem nenhuma falta, sem nenhuma carência. Muito quando criança ainda, né, algumas fábulas são contadas sempre a respeito de seres iluminados, e uma delas diz que um homem chegou ao pai de Buda e disse que Buda seria também um grande rei de todos os homens, né? Dentro disso, o pai de Buda quis proteger o seu filho a todo custo, para que ele se transformasse nesse grande rei de todos os homens. Buda foi crescendo, ele se casou, e em determinado momento da sua vida, quando ele estava com 30 anos de idade, ele estava sentindo uma crise existencial muito grande. Uma crise existencial porque ele percebeu que ele não sabia a verdade, né? Ele estava preso, ele se sentia preso dentro dos muros daquele castelo. Ele sabia que havia muito mais para ele conhecer, e ele não conhecia, não sabia quem ele era. Ele não sabia a verdade da vida. Ele só sabia aquilo que foi dado para ele, aquilo que foi ensinado para ele. Nada mais. Ele não tinha experiência própria da realidade. Então ele estava vivendo uma crise existencial muito grande. E em certo dia, quando ele estava num passeio, né, fora dos domínios do palácio, ele viu um homem, um moribundo. Viu que aquele homem estava morrendo. E ele sentiu uma compaixão muito grande por aquele homem. Porque até então, até a morte havia sido negada para ele. Ele não sabia nem que as pessoas morriam, que havia a morte, que as pessoas envelheciam, porque ele vivia dentro de um casulo, onde ele era totalmente protegido pelo seu pai. E vendo aquilo, ele ficou extremamente abalado, né? Vendo o sofrimento daquele homem morrendo, aquele homem com uma doença e falecendo. E aí é que ele não consegue mais permanecer preso dentro daquele mundo sem respostas, e ele vai atrás de respostas. É o que ele faz. Então ele foge. Ele simplesmente foge do castelo. Ele foge daquela vida, foge da sua esposa, que estava grávida, e vai ao encontro de respostas com 30 anos de idade, né? É o que a história fala. Dentro disso, Buda vai em busca da verdade, e ele vai em busca de muitos mestres que lhe dê a verdade. Então, por muitos anos, ele se torna seta. A seta era uma seita, enfim, um grupo de pessoas, um grupo de seguidores, de buscadores, que eles negavam totalmente a vida material, né? Eles diziam: a matéria, o uso da matéria é o problema, nós abrimos mão de toda a matéria. Então eles viviam na floresta, eles não se alimentavam direito, né? Eles negavam o seu próprio corpo, todo e qualquer luxo e conforto, né? Por muitas vezes eles só bebiam água da chuva e só comiam algumas frutas que caíam das árvores. Então era uma vida muito pobre, uma vida miserável, em busca da autorrealização, né? E Buda estava vivendo com eles. Buda, na verdade, até se tornou o líder daqueles homens. Certo momento da vida dele, e isso é um momento muito transformador, é um momento que muda toda a direção do caminho da busca de Buda, é quando ele estava exausto e ele está na beira de um rio e ele observa um barqueiro passando.
E aquele barqueiro está ensinando uma pessoa a tocar violão. Então ele diz uma coisa: você não pode deixar a corda nem muito espichada, porque arrebenta, e nem muito frouxa, porque não vai dar som. E aí ele percebeu que o caminho do equilíbrio, o caminho da autorrealização era o equilíbrio, era o caminho do meio. Então toda a filosofia budista, toda a filosofia de Buda é o caminho do meio. Não é nem um lado e nem outro lado. Ele diz assim: não siga os opostos, permaneça sempre no meio. Esse é um sutra de Buda. Não persiga os opostos, permaneça sempre no meio. Percebendo que o caminho, então, era o caminho do meio, naquele momento ele decide o caminho do equilíbrio, e o caminho do equilíbrio não é negar o seu corpo, não é negar a matéria. Ele decide fazer uma alimentação decente. Os seus seguidores, os outros ascetas, vendo aquilo, se sentem traídos e dizem: siga, você não faz mais parte do nosso bando, siga seu caminho. Eles se sentem muito magoados por Buda, e Buda segue seu caminho sozinho. Então Buda vai ao encontro de muitos mestres e tem muitos conhecimentos e faz muitas meditações e descobre muitas coisas. Mas nada disso dá a ele aquilo que ele estava buscando. Absolutamente nada. Em certo momento, depois de 6 anos, Buda está cansado dessa busca. Imagine você buscar uma coisa durante 6 anos, todos os dias, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Bom, aconteceu que depois de 6 anos, Buda estava totalmente cansado. Ele não suportava mais aquela busca. Ele não queria mais ficar naquele estado, mas também não sabia mais o que fazer. Então, em certo momento, ele se senta debaixo de uma árvore, entrega totalmente a sua busca, abandona essa busca, abandona todo o esforço, abandona todo o esforço pessoal para chegar em algum lugar, para se tornar alguma coisa. Ele simplesmente relaxa totalmente e acontece a iluminação. Depois de 6 anos, ele descobre que o caminho da iluminação, o caminho da autorrealização, é quando não existe mais nenhum esforço pessoal. Ou seja, quando a pessoa se abre para Deus, ela se abre, ela se entrega. É o que Jesus também fez. Ele diz: Pai, que seja feita a vossa vontade e não mais a minha. É um caminho de entrega. Toda entrega é uma abertura. Toda entrega é abertura e um estado de transcendência do ego. Porque a qualidade do ego é o controle. É eu quero, eu preciso, eu tenho, eu devo. É o esforço. É o esforço para chegar em algum lugar. O ego é esforço. E você pode olhar na sua própria vida. Quando você consegue estar totalmente entregue, totalmente desprovido de qualquer esforço para fazer alguma coisa. Nunca. O ego está sempre no controle, controlando o que quer que aconteça, o que eu penso que deve ser, o que eu penso que é o certo. Então Buda descobre que o caminho da iluminação é um caminho onde não existe mais esse esforço para chegar em algum lugar, mas uma entrega para você chegar. É a entrega que faz com que você consiga se abrir. E quando você está entregue, as coisas simplesmente acontecem. E eu não sei se você já percebeu na sua vida, mas muitas vezes isso aconteceu. Quando você não sabia o que fazer, não sabia mais o que fazer. E você se entregou totalmente: eu não sei mais o que fazer. E você desistiu de controlar, você desistiu de achar resposta, você desistiu totalmente. E um milagre aconteceu. Como se
tudo tivesse se encaixado no seu lugar e todas as coisas tivessem dado certo por si só, sem que você tivesse feito absolutamente nada. Bom, esse é o estado de conexão com o ser. É o que Buda estava buscando o tempo inteiro, essa conexão profunda com a inteligência universal, com a inteligência divina, que veio a partir daquele momento onde ele está totalmente cansado dessa busca, totalmente cansado desse esforço de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa, e ele se entrega. Né? E no fundo, todo esse esforço pessoal vem, né, de um orgulho, de uma vaidade e de um egoísmo muito grande que nós temos. Eu sempre digo para as pessoas assim, por quê? Porque fato, porque cargas d'água, a gente não se entrega a Deus. Por que cargas d'água a gente não se entrega e não deixa com que Ele cuide da nossa vida? E só há uma resposta para isso. Que nós somos tão egoístas, que nós não deixamos nem Deus nos ajudar, ou nos iluminar, ou elevar a nossa mente, ou purificar o nosso coração. Nós não deixamos. Nós queremos fazer tudo por si mesmo, porque o ego tem esse senso de eu fiz. E é justamente o contrário de um ser iluminado, né? Por exemplo, Jesus, ele dizia, eu não fiz nada. E as pessoas diziam, você é muito bom. Ele dizia, não, eu não sou bom. Ele é bom, Deus é bom. Eu não sou nada. Então, essa é a natureza de Buda. E essa é a natureza de Cristo. É a natureza de conexão com o ser. De conexão com Deus. Onde não há mais separação. Lembrando que toda separação vem do egoísmo. Vem desse senso de que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar, eu tenho que resolver e eu tenho que saber. Mas se a gente olhar com os olhos da verdade, sem vaidade, nós vamos ver. Nós não fizemos o nosso corpo. Nós não fizemos a nossa respiração. Nós não fizemos a digestão. Todas as coisas só acontecem sozinhas, sem a gente fazer nada. Há algo muito maior do que esse pequeno eu e do que eu penso. Há algo criativo no universo. Esse estado de conexão é o estado de uma natureza búdica. Muito bem. Então, Buda diz o seguinte, que para chegar nesse estado de conexão com o ser, ele dá um caminho que é um caminho óctuplo. São 8 chaves para isso. E é isso que eu gostaria de falar aqui, nesse momento que nos resta ainda. Bom, as 8 chaves são, primeira chave, compreensão correta. O que significa compreensão correta? Eu vou ser muito simples e tentar ser muito claro. Compreensão correta significa ver claramente. E eu não estou falando somente do olhar. Eu estou falando de ver as coisas como são. Eu estou falando que compreensão correta significa ver as coisas como são e não como você pensa que as coisas são. Compreensão correta significa ver claramente. Ver é uma ação. Quando você vê as coisas sem julgamento, sem condenação, sem comparação, sem crítica, sem análise. Porque eu acho que deveria ser assim, né? Eu acho que deveria ser assado, eu penso isso. O eu, né? O eu mente, esse julgamento faz com que você não consiga compreender as coisas. Porque para você compreender algo, você precisa sentir aquilo, você precisa se unir com aquilo, você precisa se conectar com aquilo. Entretanto, se você estiver pensando naquilo, se você estiver
criando rótulos, criando imagens, criando pensamentos a respeito daquilo, você não está vendo aquilo. Você está vendo o seu passado. Porque todo julgamento é o seu passado sendo projetado naquilo que você vê. Por exemplo, quando você diz assim, isso é muito bom. Como você sabe que é muito bom? Você precisa de uma experiência do passado que vai lhe dizer que isso é bom ou não. Então, quando a gente diz assim, isso é errado, o que significa isso? Significa que, na minha experiência de vida, eu fui condicionado a acreditar que isso é certo ou errado. Por exemplo, se você nasceu dentro de uma cultura cristã, e dentro da cultura cristã existe a ideia de que um homem não pode se separar de uma mulher e vice-versa, e você vê um casal que se separou, nasce na sua mente um pensamento. Eles pecaram. Eles estão errados. Mas esse pensamento não vem da compreensão correta. Ele vem de uma análise e de um conhecimento que me veio do passado, que eu assimilei como a verdade e que agora eu projeto naquilo que eu vejo. Então, isso faz com que eu não consiga compreender. Porque para mim compreender um casal, por exemplo, que se separou, eu preciso olhar para eles. Eu preciso senti-los. Eu preciso viver aquilo que eles estão vivendo. Eu preciso de sensibilidade. Ou seja, eu preciso abandonar o meu eu. Eu não posso ter o eu. Para compreender algo, eu não posso ter o eu. Eu tenho que ir além do eu. Eu preciso da minha mente totalmente limpa e vazia de julgamentos. E para mim, não é por acaso que Buda traz a compreensão correta como primeiro passo. Porque, inclusive, Jiddu Krishnamurti, um grande mestre, num livro 365 Meditações Diárias, ele traz como primeiro passo da meditação aprender a escutar. O próprio escutar claramente, escutar sem julgamento, o escutar, o ato de escutar, porque escutar é inteligência, o próprio ato de escutar é a inteligência divina dentro de você. Você está escutando algo. Mas quando você não sabe escutar, o que acontece? Essa mente transforma isso que eu estou escutando em um alimento desse ego que vai ficar condenando, comparando, julgando isso que eu estou escutando. Para mim compreender o que eu estou escutando, eu preciso trazer o que eu estou escutando para dentro do meu campo do sentir, o campo do meu coração. Então eu preciso que a minha mente esteja vazia. Vazia, novamente eu digo, de todo o eu. Eu penso. Vazia. Então essa é a primeira chave que Buda diz para a iluminação. Olha, abandone o teu eu. Porque você precisa compreender a vida. E para compreender a vida, você precisa olhar com os olhos puros. E veja como isso casa com o que Jesus diz. Porque Jesus diz assim, que o reino dos céus é para aqueles que têm olhos para ver. Olhos para ver. Os olhos que compreendem. Compreender, a própria palavra compreender é unificar, compreender, integrar. E quando há julgamento, existe quem julga e quem é julgado. Então já existe a separação. Lembrando que o estado búdico, o estado de consciência búdica é o estado de unicidade com a vida. E o julgamento te separa das pessoas. Por quê? Quando você está julgando, é você aqui e aquele lá. Então há uma separação. E você se sente também separado de Deus. Porque Deus não está separado de você e do outro. Compreensão correta é o primeiro estágio. O primeiro caminho. O segundo caminho que Buda fala é pensamento correto. Pensamento é o uso
da sua mente. E na nossa mente existem pensamentos que nos levam a dor, sofrimento, mágoa, né? Tristeza, rancor. Mas existem pensamentos que vão te levar para estados de plena felicidade e alegria. Pensamentos de compaixão, pensamentos criativos. Então o Buda diz assim, que você precisa aprender a usar a sua mente. E para usar a sua mente, você precisa compreender a sua mente. E é por isso que a primeira chave é compreensão. Você precisa compreender qual é a natureza da sua mente. O que existe na sua mente? E na sua mente existe o inferno, o sofrimento, a culpa, a autopunição, mas existe a aceitação, existe amor próprio, existe gratidão. Então, a segunda chave é: eu preciso compreender a minha mente. Eu preciso pensar corretamente. E eu preciso pensar pensamentos, ter pensamentos construtivos. Porque se eu ficar preso a pensamentos destrutivos, se eu ficar preso ao ódio, se eu ficar preso ao passado, se eu ficar preso às memórias do passado, se eu ficar preso, eu não vou conseguir ter um pensamento criativo e amoroso. E aqui eu quero dar um segredo, eu quero dar algo que é incrivelmente maravilhoso. Para você distinguir qual o pensamento que você deva seguir, o caminho é esse. Pensamentos de ataque, pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, eles vão gerar em você um sentimento de tensão. Ninguém fica magoado e se sente totalmente leve e feliz. Ninguém fica ofendido com ódio ou com raiva e se sente relaxado. Pensamentos que são pensamentos negativos, a gente chama de pensamento negativo, que é nada mais, nada menos do que um pensamento contrário ao amor. Pensamento negativo gera tensão, gera um estado de tensão no seu corpo. Você fica pesado, você não se sente leve. E o contrário disso, pensamentos de amor não vão te gerar sofrimento e dor. Pensamentos de perdão vão desfazer a dor, vão te gerar um estado de liberdade. Pensamentos de gratidão vão fazer com que você sinta uma leveza no seu coração. E você precisa aprender a distinguir as formas de pensamento que existem na sua mente e como essas formas de pensamento ou te levam para um estado de dor e sofrimento, ou te levam para um estado de alegria e paz, ou te levam para um estado de doença, ou te levam para um estado de saúde. Você vai precisar distinguir, aprender a distinguir, compreender sua mente, olhar para sua mente. Por isso, pensamento correto significa pensar com os teus sentidos, pensar de acordo com como você se sente. Se você se sente bem e feliz com aquele pensamento, se aquele pensamento gera um estado de paz em você, se aquele pensamento está gerando uma tranquilidade, um relaxamento, esse é o pensamento correto. É esse que você tem que seguir. E você tem que ser vigiante. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai. Você tem que vigiar a sua mente para não cair na armadilha de ficar preso a dor e sofrimento. Onde você depois vai ter que passar muito tempo tentando curar essas feridas, que na verdade estão sendo geradas porque você escolheu alimentar esse tipo de pensamento na sua mente. Então,
Segunda chave, pensamento correto. E a terceira chave, a fala correta. E a fala, ele não está falando só da fala. A fala, ele está falando de tudo que é expressão. Ele está falando aqui, ó, a expressão correta. Eu me expressar corretamente. Eu me expressar verdadeiramente. É isso que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: você não pode encontrar o estado búdico, o estado de união com Deus a partir da mentira. Para encontrar o estado de união com Deus, o estado nirvânico, você precisa ser verdadeiro. E ser verdadeiro, gente, é ser verdadeiro consigo mesmo, em primeiro e último lugar. Ser verdadeiro com os teus sentimentos. Ser verdadeiro com aquilo que você ama. Ser verdadeiro com aquilo que você é. Porque se você mentir, a mentira vai gerar um estado de desconexão interna, um estado de dualidade entre o que eu sinto e o que eu digo que eu sinto. Que são coisas diferentes. Por exemplo, olha como acontece isso. Vamos supor que você acorde um dia triste. Aí alguém te diga assim: ô fulano, tudo bem? Como é que tu tá? Tô bem. Mas você não tá bem. Né? E aí você não quer demonstrar que você não tá legal, que você tá triste. Você não quer falar. Por quê? Porque você tem medo. Porque essa sociedade é hipócrita, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Essa sociedade prega que todo mundo tem que estar feliz. A gente nunca vê ninguém aí nas redes sociais postando uma cara de choro. Mas todo mundo chora. E eu tenho certeza que muitas pessoas choram muito mais do que sorriem. Mas não prega-se isso. Porque isso para a sociedade é feio. Chorar é feio. Né? O homem, por exemplo. Por que o homem tem tanto problema emocional, né, que gera muitas vezes um estado de muita angústia que leva, né, se nós pegarmos o índice de suicídio do homem é muito maior do que da mulher. Por quê? Porque ele mente para si, ele mente para os seus sentimentos. Ele não aceita a sua tristeza, ele não aceita o seu choro. Né? Porque ele foi condicionado e educado que ele não pode chorar, que ele não pode expressar esse sentimento, porque isso é coisa de mulher. E aí ele vai reprimindo, vai guardando, até que chega uma hora que ele não sabe mais lidar com isso, tanto sofrimento dentro dele, que ele não vê mais graça na vida. Né? E isso tudo está acontecendo por quê? Porque a pessoa não se expressa corretamente. Só por isso. A pessoa não é verdadeira, a pessoa é uma mentirosa. E o problema não é mentir para os outros. Porque mentir para os outros tanto faz. Agora o problema é mentir para você. A maior mentira é contada para si mesmo. Porque você está com você o tempo inteiro. Você dorme com você, você acorda com você, e para onde você for, você vai te levar. Agora imagina você passar a vida inteira mentindo o tempo inteiro para si. Negando seus sentimentos, negando aquilo que é, negando os seus desejos, negando a si mesmo. Tu vai botar de novo? Só um segundinho, gente, que a gente só vai estar ajustando aqui a live do Instagram que tá. Ela dá 1 hora só e a gente tem que colocá-la de novo aqui para rodar. Ok? Assistente Rosa. Bom, a outra chave, então, que depois da fala correta, é a ação correta. Ação correta é aquilo que você faz no seu corpo. Né? A fala é a sua expressão. A ação é como você está usando o seu corpo. De que forma você está usando o seu corpo. De que forma você está agindo no mundo. E ele diz assim, que o caminho é usar o corpo para que seja um meio de gerar construtividade no mundo. Ou seja, agir com amor. Ele diz assim,
que para você encontrar o estado nirvânico, você precisa fazer, de todas as coisas que você for fazer, faça com amor. É muito simples. E não há limite. Porque você pode fazer com amor qualquer coisa. Você pode olhar isso com amor, você pode lavar pratos com amor, você pode se alimentar com amor. Olha só, use seu corpo nesse mundo, enquanto você estiver aqui, use-o com amor. E faça tudo com amor. Isso é ação correta. Ação correta, gente, não é um padrão, não é um dogma, não é um rito, um credo de eu tenho que agir dessa maneira. Não, isso é coisa inventada nas religiões para controlar as massas. Ação correta é a ação do teu coração. E o teu coração só fala uma única linguagem, que é amor. Então a ação correta é agir com amor. E isso aqui não tem mais o que falar. Tá? É muito simples. Faça tudo com amor. Vai dirigir? Dirige com amor. Vai falar? Fala com amor. Vai escutar? Escuta com amor. Tudo que você for fazer nesse mundo usando o teu corpo, faça com amor. Vai fazer amor? Faça com amor. É simples. É simples. E aí você vai transformar o seu corpo num meio para que Deus possa se expressar. Porque Deus só pode se expressar através de você, em você, se você estiver aberto ao amor. Porque Deus não vai se expressar através de você pelo medo. É um absurdo. Deus não vai se expressar através de você pelo tempo, pelo futuro, pelo que eu quero, pelos meus desejos particulares. Não. Deus se expressa através de mim nesse momento, a partir da ação que eu tomo. E essa ação, para que ela seja integrada, ela precisa do amor, porque o amor é a ponte, é o que liga o meu coração com o coração divino. Porque essa é a linguagem de Deus, não existe outra. Deus não fala outra linguagem. Então, para mim conhecer Deus, o ser, eu preciso agir com amor. Outro caminho, né? Do caminho óctuplo, outro e é o quinto, é o meio de vida correto. E o meio de vida correto, ele diz o que você faz da sua vida, né? O seu emprego. Então, o budismo, ele diz assim, olha, trabalhe em alguma coisa que seja construtiva. Faça alguma coisa na vida que seja construtiva. Por exemplo, não trabalhe em um lugar onde as pessoas estão se acabando. Né? Não trabalhe em um lugar onde as pessoas vão lá e vão se destruir. Não faça da sua vida um meio de destruição. Não faça disso. Faça da sua vida um meio de construção. Trabalhe em alguma coisa que vai construir algo nesse mundo. Por quê? Porque, gente, você veio com dom, você veio com talento para cá. E quando nós não olhamos para o nosso coração e conhecemos os nossos dons e talentos verdadeiros, e nós só vivemos a vida para ganhar dinheiro, ganhar sucesso, ter prestígio, o que nós vamos fazer? Qual é a diferença de viver? Uma é viver com uma orientação de ganhar, de ter, eu quero mais, é para mim, eu quero. E não importa o que eu for fazer, desde que eu tenha, desde que eu ganhe, desde que eu sobreviva, enfim. A outra é quando você começa a olhar para dentro do seu coração e se perguntar, o que eu posso fazer para o mundo? Qual é a minha habilidade? Qual é o meu dom, o meu talento que eu posso dar para o mundo? E quando nós fazemos isso, nós entramos num caminho de prosperidade. Porque prosperidade não é você ter 1 milhão na sua conta. Prosperidade não é dinheiro. O dinheiro faz parte, a riqueza faz parte da existência. A existência é rica. Não existe pobreza na existência. Então, ter dinheiro para si mesmo não é prosperidade. Até porque você pode ter muito dinheiro e ser totalmente infeliz. Prosperidade é fazer da sua vida um meio pelo qual você se sinta totalmente preenchido, satisfeito com aquilo que você faz. Sabe, é quando você sente assim, eu poderia fazer isso para o resto da existência.
Eu poderia fazer isso sem ganhar absolutamente nada. Eu amo fazer isso aqui. É isso que é prosperidade. Ganhar é só uma recompensa, é só uma troca. Mas o que é prosperidade não está no ganhar, quanto eu ganho, mas enquanto eu dou. Essa que é a prosperidade verdadeira. Então, quando o Buda diz assim, o meio de dizer assim, faça algo que você ama. E aí já volta para a ação correta, que é fazer com amor, né? Que está ligado com todas as leis, todos os caminhos de iluminação. Mas é muito simples, gente. Busque dentro do seu coração algo que você ama fazer e faça isso da sua vida. Tenha coragem de fazer isso, porque a vida passa muito rápido. A gente não sabe nem se amanhã nós estaremos aqui. Faça logo o que você tanto ama na sua vida. Isso é um meio de vida correto. Porque o amor, ele sempre te leva para o lado certo. Ele sempre te leva para onde você deve estar e aquilo que você deve fazer. O 6º caminho é esforço correto. Esforço, gente. Esforço, ele está falando... Eu vou trocar essa palavra esforço por... É energia na direção certa. Aí fica mais fácil. Quantas vezes nós temos nas nossas vidas uma vontade de construir algo, de fazer algo, não é? Mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou colocando a minha energia nisso. Então ele diz assim, que você precisa colocar a sua energia naquilo que você ama fazer. E colocar a sua energia nisso que você ama fazer é o quê? É, primeiramente, confiar naquilo que você sente. Confiar naquilo que você sente dentro de você. É acreditar que isso pode se tornar real. É não procrastinar, é não... eu amo isso, mas eu faço aquilo. Então a sua energia está numa direção incorreta. Ela não está sendo voltada para aquilo que você ama. Coloque a sua energia, aquilo que você tem, que é a sua energia, naquilo que você quer para a sua vida. Mas encontre dentro de você isso. Encontre isso. Encontre aquilo que você ama. E coloque a sua energia nisso. Esforço correto é isso. O esforço correto é não desperdiçar a sua energia com coisas que não vão ser criativas para você. Né? E aí nós entramos em muitos pontos, né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não consigo. Por quê? Porque a energia está sendo colocada em outras coisas. A energia do tempo está sendo empregada em outras coisas que não são construtivas. Bom, se eu quero que aquilo aconteça, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso conhecer, mas eu estou colocando a minha energia para ficar no celular, ou nas redes sociais, ou fazendo outras coisas. Essa é a chave. Coloque a sua energia naquilo que você precisa fazer, naquilo que você quer fazer. E isso é força. Coloque a sua força lá. Coloque a sua força no amor. Esse ponto, gente, faz com que o feminino, que é o que eu amo, e o masculino, que é a energia, a força, se unam e as coisas aconteçam. Muitas vezes as pessoas têm um amor, mas não têm a energia. Muitas pessoas têm a energia e não têm o amor. E vivem em sofrimento. Elas têm muita energia para fazer muita coisa, mas não sabem o que querem fazer. E aí vivem naquele vazio. Muitas pessoas sabem, elas têm aquele amor por aquilo,
mas não conseguem botar aquilo em prática, porque não tem energia para aquilo. Por quê? Estão desperdiçando a sua energia em coisas que não vão levar a elas aquilo. E a maior perda de energia vem do medo, vem do ceticismo, da dúvida de que será que eu consigo? Será que eu posso? Será que dá? Dá, sim. A energia masculina, ela é muito reta. Sim, eu posso. Sim, eu consigo. Sim, eu vou conseguir. Sim, eu vou me dedicar a isso. Ela é muito direta naquilo. E é isso que faz com que haja a integração do feminino e do masculino dentro de nós. O eu sinto, eu quero, eu sinto, eu amo, isso é o que eu amo, e eu consigo isso. Eu tenho a força para fazer isso. Olha que interessante. O sétimo, então, caminho é a atenção correta. Bom, gente, a atenção correta é a seguinte. Tudo que você dá atenção se torna real para você. Tudo. A atenção é o maior poder que você tem. Se você der atenção agora para a sua respiração, agora, nesse instante, a respiração se tornou real agora. Você percebeu ela. Ela sempre estava acontecendo. Mas por você dar atenção a ela, você viveu ela. O que é atenção? É tudo que você está vivendo. Tudo o que você vive é aquilo que você dá atenção. Se você dá atenção, por exemplo, para fofoca, você vive esse estado, né, de negativismo entre as pessoas. Se você dá atenção a pensamentos negativos, violência. Se você dá atenção a pensamentos ou a falas ou a outras pessoas que são negativas, você começa a se tornar negativo também. Mas se você não dá atenção, por exemplo, a pessoas que vêm e vão fazer uma fofoca para você, você não dá atenção para ela, o que acontece? Você não vive aquilo, porque você não deu atenção. Se você não dá atenção aos pensamentos de medo que se passam na sua mente, você não é refém do medo. O medo não consegue ter poder sobre você, porque você dá poder para o medo. Quando você dá poder para o medo? Quando você dá atenção para o medo. E aí quando você dá atenção para o medo, você começa a dialogar com o medo. Será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo, talvez dê certo, talvez não dê certo, toda aquela ladainha. E você fica totalmente imerso naqueles pensamentos e começa a gerar um estado de pânico dentro de você. Sabe por quê? Porque você está dando atenção para o medo. Você tem o poder da sua vida e o seu poder é a atenção. Se você der atenção agora para o seu coração, se você der atenção para o teu ser, para a tua presença, para o teu eu aqui presente, você vai ver. Não há medo. Porque o medo está no futuro. É sempre uma coisa que pode acontecer. O medo não está no presente. O que existe no momento presente se chama amor. Amor criativo inteligente. Tudo é amor. Uma semente que nasce uma árvore, isso é amor inteligente. E tudo está acontecendo nesse exato momento. Você respirando é amor inteligente. Você escutando, você enxergando, tudo é amor inteligente. E quando você dá atenção para o amor, quando você dá atenção para o momento presente, você descobre o amor. Mas se você estiver dando atenção para a sua mente, para o passado, para o futuro, preso nesse jogo do vir a ser, o que vai acontecer, você vai estar vivendo um mundo de ilusão, o que Buda chama de Maya, a ilusão. E aí você não consegue compreender a natureza de Deus, que é amor. Acontecendo momento a momento. Atenção correta. Atenção correta significa volta a sua atenção para o momento presente. Se você está com muitos pensamentos na sua mente, não faz nada, respira e sente a tua respiração. E você vai ver que
um milagre começa a acontecer. Você começa a se sentir em paz e calmo e tranquilo, sem ficar pensando. Simplesmente acontece. De repente, tudo está em equilíbrio. Porque você deu atenção para o ser, para a vida, para a existência, para aquilo que é real, para aquilo que existe. E parou de dar atenção para aquilo que não existe, para mentira, para ilusão, fantasia. Esse é o segredo. Viver o momento presente, o poder do agora, como diz Eckhart Tolle. Viver o poder do agora é a atenção correta. Chegamos no 8º e último, que é concentração correta. E concentração, essa palavra concentração ele usou para meditação. Meditação correta. Meditação correta é a meditação onde você está naquele estado entregue, você se entrega. É onde você não está esperando nada. Você está totalmente aberto. Isso é meditação correta. Meditação correta não é um esforço para meditar. Eu preciso meditar. Eu preciso meditar para me acalmar. Eu preciso meditar para me tornar um Buda. Eu preciso meditar para me tornar um Cristo. Essa é a meditação incorreta. Eu preciso fazer meditação transcendental para transcender minha mente. Eu preciso fazer esse tipo de meditação. Isso é ego. E essa meditação não te leva a lugar nenhum. Meditação correta é muito simples. É sente-se e não faça nada. Sente-se e não espere nada. Porque você já ganhou tudo da vida. Você já tem tudo da existência. Deus já te deu tudo. Você não precisa de mais nada. Então para e só contempla. Só reconhece. Abre, deixa sua mente totalmente aberta e deixa que Deus abra a sua consciência. Porque é como Jiddu Krishnamurti diz, você não sabe onde Deus está. Mas Deus sabe exatamente onde você está. Então pare e não faça nada. Deixe que a vida te mostre o caminho. Deixe que a vida te ensine. Deixe que a vida te preencha totalmente. Isso é concentração correta. O que quer dizer meditação correta? Não é concentrar-se. Vou me concentrar na respiração agora para meditar certinho. O que Buda está dizendo não é isso. O que Buda está dizendo é meditação correta. Meditação é o estado de conexão com o Criador. Onde não há mais o eu. Você está entregue, aberto, totalmente aberto. Que aconteça, que aconteça. Eu não espero mais nada. Eu não peço mais nada. Não há mais oração na meditação. Eu estou em silêncio total, quieto, receptivo. Receptivo. Essa é a qualidade da meditação. Eu estou totalmente receptivo. Essa é a qualidade. E essas 8 chaves são as chaves que não estão separadas. Todas elas se integram. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e meditação correta são, na verdade, uma coisa só. E para você viver esse estado, esteja aqui presente, conectado com o seu coração, em silêncio e quietude. Essa é a chave. Muito bem, gente. O nosso encontro da noite de hoje, todos esses encontros são uma pincelada para que aqueles que sejam tocados possam buscar mais esse conhecimento, para que possam investigar mais tudo isso. Essas 8 chaves, né, nós poderíamos falar durante muito tempo. Bom, pode-se escrever um livro a respeito disso.
Eckhart Tolle escreve o poder do agora, e o poder do agora é uma das chaves, né? Quantos livros de amor são falados, quantos livros de compreensão são falados, quantos livros de meditação são escritos, né? Existe muito aqui dentro dessas 8 chaves. É uma pincelada para que a gente possa ter interesse em conhecer um pouco mais. Amanhã, então, 7h30 da manhã, 15 minutos de meditação. Quem desejar fazer parte, no Instagram e no Facebook da Meditar, vem comigo, vem fazer essa meditação para a gente começar bem a semana. E se você quiser receber meditações diariamente também no WhatsApp, é só chamar a gente que eu passo o link do grupo totalmente gratuito. Uma ótima semana a todos e nos encontramos não na semana que vem, porque é véspera de feriado, mas aqui nós vamos dar uma pausa e nos encontramos daqui 15 dias. Namastê!